relação à política do gabinete. Nova moção de desconfiança foi aprovada. A despeito da simpatia do monarca pelo presidente do gabinete por sua batalha, não lhe restou, dessa vez, senão demitir o ministério, indicando outro líder liberal para compor o novo gabinete. O projeto de Sousa Dantas não sobreviveu intacto à nova Câmara e ao novo gabinete. A despeito do poder moderador, a vontade do imperador havia sido vencida. Pela Carta de 1824, o imperador deveria, sempre que quisesse exercer qualquer das atribuições do moderador, ouvir o Conselho de Estado. Os conselheiros, escolhidos pelo monarca, também deveriam se manifestar em todos os negócios graves e medidas gerais da pública administração, principalmente sobre a declaração da guerra, ajuste de paz e negociações com nações estrangeiras. Vale ressaltar que, se no projeto de 1823 não havia um Conselho de Estado, era previsto um conselho privado, cujos membros também eram de escolha do próprio monarca e que deveria ser ouvida nos negócios graves, particularmente sobre a declaração da guerra ou paz, tratados e adiamento da Assembleia. Ou seja, cumpriria uma função bastante semelhante àquela do Conselho de 24, sem, é claro, ter que se pronunciar nos casos de dissolução da Câmara, uma vez que esta atribuição não era prevista. Contudo, quanto ao Conselho de Estado criado pela Constituição de 24, é necessário esclarecer que foi extinto pela Reforma Constitucional de 34, sendo votado um novo Conselho em 1841. Uma vez que este novo Conselho não foi criado por reforma constitucional, algumas das atribuições conferidas pela Carta de 24 não puderam ser reinstauradas. Doravante, ele teria apenas função consultiva. Parte do que na Carta de 24 era colocado como atribuição do moderador distribuía-se no projeto de 23 entre vários dos títulos. A nomeação e demissão dos ministros, por exemplo, constava em 23 no título do Poder Executivo ou do Imperador, bem como a faculdade de prorrogar e adiar a Assembleia Geral, sancionar os decretos e resoluções da Assembleia Geral e também agraciar os condenados, perdoando ou minorando suas penas. A própria inviolabilidade e sacralidade do imperador, que em 24 constava da parte referente ao poder moderador, em 23 constava do texto acerca do poder executivo. Ao imperador, pelo moderador, cabia também nomear os senadores, faculdade que em 23 constava do projeto no título 4º do poder legislativo. Ainda que em 23 as atribuições dos ministros aparecessem em título separado do ministério e na Carta de 24 fossem um capítulo do título 5º do imperador, questões fundamentais mantinham-se, entre elas a da responsabilidade dos ministros. Em ambos os textos, os atos do Poder Executivo não teriam validade caso não fossem referendados ou assinados pelos ministros de Estado, que poderiam, assim, ser responsabilizados por seus atos, sendo que uma lei particular deveria especificar a natureza dos delitos que poderiam cometer os ministros e a maneira de se proceder contra eles. Porém, mais do que isso, os ministros não se eximiam de responsabilidade por terem obedecido à ordem vocal ou escrita do monarca. De fato, em 15 de outubro de 1827, uma lei sobre a responsabilidade dos ministros e secretários de Estado e dos conselheiros de Estado veio especificar os delitos e as penas a que estavam sujeitos. Contudo, isso não resolveu um problema que, segundo muitos dos contemporâneos, fora colocado pelas próprias mudanças introduzidas na Carta de 24, ou seja, a da irresponsabilidade do poder moderador. Em 1847, numa tentativa de minorar a questão da responsabilidade do imperador, que, até então, respondia pela escolha de todas as pastas dos gabinetes, foi criada a figura do presidente do Conselho dos Ministros. Doravante, caberia ao monarca, no caso Pedro II, escolher apenas o presidente do gabinete, que, por sua vez, nomearia o restante das pastas, criando assim uma figura que seria, a priori, responsável por todos os atos em nome do imperador. Ainda assim, sobrava o problema, por exemplo, de quem responderia pela dissolução das câmaras. Tal discussão acerca da responsabilidade do moderador gerou um debate constante no século XIX, envolvendo importantes políticos e jurisconsultos. Para alguns, a saída estava na responsabilidade dos ministros. Para outros, eram os membros do Conselho de Estado que deveriam se responsabilizar, posição, contudo, difícil frente ao fato de que o Conselho restabelecido em 41 era apenas consultivo. E, por fim, havia também quem defendesse que era próprio de monarquias constitucionais a existência de um poder irresponsável. Porém, quanto à faculdade de dissolver a Câmara, Frei Caneca colocara outro problema para além da própria dissolução.
A diferença que essa atribuição colocava no que dizia respeito às duas câmaras que compunham o poder legislativo, uma vez que a dissolução valia apenas para a Câmara dos Deputados e não para o Senado. Eu vou falar agora um pouco do poder legislativo. Segundo Frei Caneca, por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representação do povo, ficando sempre no gozo dos seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Demais, eu não posso conceber como é possível que a Câmara dos Deputados possa dar motivos para ser dissolvida, sem jamais poder dá-los a dos senadores. O Senado, de acordo com a Carta de 24, não poderia ser dissolvido porque, diferentemente da Câmara dos Deputados, os senadores tinham mandatos vitalícios. Nisso, contudo, a Constituição não se diferenciava do projeto de 23. Não que não houvessem diferenças, mas essa não era uma delas. Em ambos os casos, porém, o sistema era bicameral, sendo o mandato dos deputados de 4 anos e dos senadores vitalício. O número de deputados e senadores seria proporcional à população de cada província, que seria determinado por lei regulamentar, sendo o número de senadores igual à metade do de deputados. Fica claro, portanto, que em ambos os textos o modelo bicameral era de inspiração britânica e não norte-americana. Ambas as câmaras representavam um conjunto de cidadãos brasileiros e não unidades administrativas do Império, no caso, as províncias, ainda que as eleições fossem organizadas provincialmente e o número de representantes referidos à população de cada uma delas. Além disso, mantinha-se em 24 a atribuição do Poder Legislativo de fazer as leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las, sendo de atribuição exclusiva da Câmara dos Deputados marcar o orçamento anual dos ministérios, o que implicava que a disponibilidade financeira do Executivo estava nas mãos dos deputados eleitos em cada legislatura. Vale destacar também que cabia ao Poder Legislativo, em caso de fim da linha sucessória reinante, indicar nova dinastia, declarar o imperador incapacitado moral ou fisicamente, indicar, na existência de parentes, uma regência tríplice permanente, além de votar o orçamento da Casa Imperial. Por fim, mantinha-se, tal como no projeto de 23, o poder suspensivo do imperador. Havia, contudo, uma diferença fundamental entre o projeto de 23 e a Constituição de 24, e que, segundo Frei Caneca e outros críticos da carta outorgada, tendia a pesar a balança dos poderes favoravelmente ao Executivo em detrimento do Legislativo. No projeto de 23, deputados e senadores poderiam ser ministros desde que respeitada a proporcionalidade de 1 para 25 em cada uma das casas. Segundo a Carta do Império, senadores poderiam ser ministros sem qualquer proporcionalidade, enquanto, no caso de deputados indicados para assumir pasta ministerial, haveria novas eleições e, caso fossem reeleitos, poderiam manter seu assento na Câmara. Essa exigência da reeleição também constava do projeto de 23. A diferença básica estava, portanto, no fato de que os ministros poderiam ser deputados e senadores, independentemente de sua representatividade em cada uma das câmaras. Segundo Frei, isso era um absurdo em política, que aqueles que fazem ou influem na fatura das leis sejam os mesmos que as executem. Além disso, enquanto constava do projeto de 23 que nunca haveria discussão de leis em segredo, na Constituição dizia que as sessões seriam públicas, a não ser quando o bem do Estado exigisse que fossem secretas. Por outro lado, se na Carta de 24 ficava claro que nenhuma lei teria efeito retroativo, no projeto estabelecia-se, com um texto dado a interpretações, que, se a lei não é lei senão no nome, se é retroativa ou oposta à moral, nem por isso é lícito aos brasileiros desobedecer-lhe, salvo se ela tendesse a depravá-lo e torná-lo vil e feroz. Ou seja, a questão da lei retroativa só foi colocada em 24. Porém, mais do que tudo, existem diferenças fundamentais no que tange às reformas constitucionais. Pelo projeto de 23, mudanças na Constituição só poderiam ser feitas quando 3 legislaturas consecutivas proferissem voto por 2/3 de cada casa de que tal ou qual artigo devesse ser alterado. Nesse caso, seria expedido decreto de convocação de assembleia de revista, autorizando a próxima legislatura a se ocupar daquilo para o qual fora convocada, devendo-se dissolver após fim do trabalho, ou seja, só com 3 legislaturas consecutivas você poderia fazer uma reforma constitucional.
A Constituição de 24, por outro lado, dispunha que, passados 4 anos do juramento